pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Renata. Eu criei aqui essa página, o Todo Assunto, para conversar sobre educação infantil, educação antirracista e infância. Vamos esperar aqui o pessoal chegar. Oi, Fê, Bruna, Marjorie, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Só para falar para vocês, as lives continuam sendo às quintas, mas por uma questão de agenda, né, com a nossa convidada, com a Tati, a gente precisou mudar para hoje, mas continua às quintas-feiras às 6h30. E em novembro eu vou começar também aos domingos, no mesmo horário, às 18h30, tá bom? Tem muita gente legal para chamar, e aí se a gente for ficar esperando só as quintas-feiras, não vai dar certo. Então, já tem umas pessoas bem legais para vir em novembro. Para adiantar para vocês, a gente vai ter uma oficina de brinquedos com a Cíntia, da Oficina Verde Rosa, em novembro. Vamos ter também relatos de prática da Luciana Fres, minha amiga. A gente vai falar um pouco sobre a ruptura muito brusca do brincar, né? Que acontece na transição da educação infantil para o ensino fundamental, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho disso, porque a gente sabe que o brincar é essencial para as crianças, mas infelizmente, né, parece que quando as crianças vão para o fundamental, vira aí uma chavinha e o brincar fica esquecido, né? E talvez por isso que a escola seja tão desinteressante para os pequenos, né? Às vezes essa coisa de ir para a escola fica tão chata, né? Porque perde o brincar, para eles não tem sentido. Então, em novembro teremos as oficinas com a Cíntia, da Oficina Verde Rosa, o Instagram dela. Vamos ter também a Luciana Fres falando sobre essa ruptura do brincar na transição da educação infantil para o ensino fundamental. Ainda em novembro, às quintas-feiras, também já temos todo o nosso roteiro fechado. Então, a gente vai ter no dia 5 de novembro a Regina para falar um pouco sobre inclusão. A gente vai ter no dia 12 de novembro a Michele, o Instagram dela é Mi Mendonça, para falar sobre gênero na educação infantil. Vai falar sobre as questões de brincadeiras de menino e menina. Será que existe brincadeira de menino e de menina? Né? Então, é um tabu muitas vezes na escola. A gente já fez reuniões de pais para falar sobre esse assunto e às vezes gera um pouquinho de polêmica, né? Alguns pais não aceitam os meninos brincarem de boneca, não aceitam as meninas brincarem de super-herói. E aí, no dia 12 de novembro, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as questões de gênero na educação infantil. A Tati também já chegou. Tati, eu vou só dar mais uns recadinhos e a gente já começa, tá bom? Ainda em novembro, a gente vai ter no dia 19 o Guga Dória para falar sobre a questão indígena, a temática indígena, né? Ele tem muito conhecimento, já foi para algumas aldeias, conhece o povo Guarani Embiá, então ele vai trazer um pouquinho desse conhecimento pra gente. E para encerrar as quintas-feiras de novembro, a gente vai ter no dia 26 a Marina para falar sobre brincar heurístico e relatos de sala de aula. A Val também tá aqui. Val, se você... Até preciso falar com você sobre isso, depois a gente conversa no particular sobre esse tema da Marina. E é isso. Agora em outubro, na próxima quinta-feira, eu vou receber a Elizabeth Romero, que é a minha terapeuta, que eu amo de paixão. Eu não sei o que seria de mim sem ela nessa pandemia. E ela vai vir falar um pouquinho sobre as emoções na educação infantil, né? A questão das emoções, dos sentimentos, né? O quanto muitas vezes a gente anula os sentimentos e as emoções das crianças. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na próxima quinta. E na última quinta de outubro, dia 29, vamos receber novamente o Guga Dória, né? Ele vem 2 vezes, ele vem agora em outubro e em novembro. Mas dessa vez o Guga vai vir no dia 29 de outubro para falar sobre o seu livro, Down Como Você Nunca Viu. O Guga, ele tem um filho com síndrome de Down, então ele estuda muito sobre esse assunto, ele é especialista nessas questões, então vai ser bem interessante essa conversa com ele. Ele vai trazer algumas questões não só de Down, mas também como de autismo, outras questões, mas o foco principal é Down, porque é o título do livro, mas no livro não fala só sobre Down, a gente vai falar sobre outras coisas também. Então tá bem legal, gente, assim, dezembro também a gente já tem uns convites, ainda tô ajustando data, mas tem uns nomes bem legais para virem aqui na Todo Assunto. E é isso, né? Como disse uma amiga minha, Diva, o Todo Assunto é bem eclético, tem assuntos variados mesmo, né? Então, a gente já falou sobre Montessori, a gente já falou sobre trocas e partilhas, hoje a gente vai falar sobre educação antirracista,
Na próxima semana a gente vai falar sobre as emoções na infância, né, habilidade socioemocional, enfim. É isso, pessoal. Então, esse é o intuito mesmo aqui do Todo Assunto, é trazer para vocês assuntos diversos e variados que envolvam educação infantil, educação antirracista e infância, tá bom? Deixa eu ver aqui a hora. Já passou 6 minutinhos. Eu vou chamar a Tati, então, para conversar com a gente. A Tati, ela é coaching, ela é militante e ela atua nessa frente da temática étnico-racial já tem algum tempo, tanto na escola que ela trabalha, ministra cursos, enfim, né? Eu sempre converso bastante com ela, conheci ela através de uma palestra, ela foi na escola que eu trabalho, e desde então eu comecei a seguir a Tati no Instagram, tenho o celular dela, a gente sempre conversa pelo WhatsApp, estamos bolando um projeto bem legal aí, ainda não dá pra falar certinho pra vocês, mas esperamos em breve ter uma novidade bem bacana pra contar pra todos. Então eu vou chamar a Tati para se apresentar melhor para vocês e vamos começar o nosso assunto aqui sobre prática antirracista na educação infantil. Vou chamar a Tati. Oi, Si. Oi, Tati. Oi, tudo bom? Tudo bem, você? Graças a Deus. Tá me ouvindo? Tô. Hoje eu não pus o fone. Se você não estiver me ouvindo bem, você me fala. Não, tô te ouvindo, sim. Não, não. Agora a mamãe vai trabalhar. Olha lá, ó. Dá oi. Oi, Lucas. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou lá. Tá bom? Você espera um minuto? Você espera um Ai, gente, minuto? aproveitando para Então tá bom. falar, a Tati tem um filhinho, o Lucas, de 4 anos, e eu também tenho um filho, Pedro, de 2 aninhos e 8 meses. Então, né, maternidade real, né, Tati? Maternidade Poderemos real. ter alguma interrupção aqui no meio do caminho, mas faz parte. É, super real aqui. Principalmente porque o Lucas adora uma câmera. Quando Ah, pega o sim. celular na mão, e começa, ele já quer aparecer. Ele acha que ele tem que aparecer, que ele tem que estar aqui. Então, ultimamente, as lives sempre tem o Lucas aparecendo, entendeu? E Então, ainda mais que ele também já tá nesse mundo aí, né? Ele já tem o Instagram dele também, é o Lucas é, Flório, né? Lucas é, Flório Oficial. isso, Ele também tem um codinome que é o Super Black. Então ele tá isso. super antenado aí no Instagram, nas lives. Ele tá super antenado. E como diz a Tati, né, Tati? Quando faz vídeo ao vivo, tem até mais gente assistindo do que nas suas lives, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. E já agradecendo de antemão, né, por você ter me convidado para Eu a que gente bater esse agradeço. papo aqui. A gente conversa muito mais, como você falou, vai muito além do que é aqui o nosso papo, né? Sim, Inclusive projetos, então é um prazer estar aqui com você. verdade, Tati. Eu falei um pouquinho de você, mas ninguém melhor para apresentar você do que você mesma, né? Então, se apresenta para o pessoal, não sei se todo mundo que está aqui te conhece, fala um pouquinho do seu trabalho. E a intenção é ser um assunto bem leve, um bate-papo bem leve, nada em tom de entrevista pesado. A gente vai dialogando, você vai falando, a fala é sua, a gente está aqui para te ouvir, aprender com você. Em alguns momentos, se eu tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou te falando. Mas a intenção é ser um bate-papo mesmo, faz de conta que é uma videochamada no WhatsApp. Ah, sim, ok. Eu sempre falo em compartilhar, né? Eu acho que nós sempre temos a aprender e a ensinar, né? Então a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, né? Isso que Sim, é o bom de ser professor, né? Acho que o melhor de ser professor é isso, que a gente exato. aprende e ensina ao mesmo tempo. Então eu gosto muito de usar a palavra compartilhar, né? Porque sempre a gente pega um pouquinho de cada coisa. Exatamente. Um minutinho. Não, não vou lá. Quer que eu vou na cozinha? Agora não é hora de eu ir na cozinha. Espera um momentinho. Então, meu nome é Tatiane Santos, né? Para quem me conhece nas redes, no Instagram eu sou Pretinha Educadora, lá no Facebook eu tô como Preta Preta Pretinha, minha página. Sou educadora há 16 anos já na rede. Também estou na rede pública também, na rede privada, né? Só que na rede privada eu faço meu trabalho de coaching, porque eu sou especialista na área da deficiência, então eu cuido dessa questão de conversar com o professor e organizar um pouco mais a questão sobre a criança com deficiência em sala de aula. E na prefeitura, eu sou professora de educação infantil, né? No SEI, pego sempre a turminha ali dos 4 anos,
porque eu gosto muito desse movimento das crianças de 4 anos. Eu acho que eles aprendem muito rápido, né? Eles são muito ágeis nesse momento, né? Para o E próximo é ano eu tô uma, pensando nisso, de pegar os maiores para ver como que vai ser. nossa, é uma idade que tem muita troca, muita troca. Então eu gosto muito, muito de pegar essa turminha. E eu gosto de falar sempre sobre trajetória, né? Na verdade. Então, eu sou educadora e esse ser educadora é que me trouxe a trajetória de militante. Então, algumas questões vindas da escola e algumas questões vindas da vida, né? Então, não é só porque eu sou negra e não é todo negro que é militante. Então, nós Sim, aprendemos isso também, né? Então, na verdade, a minha militância ela veio com uma necessidade para a sala de aula. E aí eu fazia isso muito só ali na minha sala de aula. E aí eu comecei a ver a necessidade de como levar isso para fora, de como conversar com meus pais. Como eu falei com você, o compartilhar para mim é muito importante, né? Então, como compartilhar isso com as minhas colegas? Como colocar essa reflexão em prática, né? E aí veio a minha militância. Então, o ano passado eu passei por 34 escolas da prefeitura, fiz palestras militantes mesmo, né, sem cobrar nada, ia para as escolas conversar, refletir sobre a questão antirracista e sobre a leitura, que é a verdadeira arma do professor, né? A arma do professor, eu acho que são os livros, né? Então, no livro você consegue falar sobre representatividade, você consegue falar sobre família. Só rapidinho. Já vou. Você consegue falar sobre muitas coisas e é a nossa melhor arma. Então eu sim, falo sobre a questão da leitura com o negro enquanto seu protagonismo. Porque nós temos muitos livros, nós temos muitas leituras, nós temos contos, nós temos livros de princesa, né? Mas qual a representatividade que esse livro nos traz para a sala de aula, né? E o que, que nós podemos fazer com isso? Então, sim. o meu trabalho é utilizar os livros enquanto reflexão Sim, para os os livros professores, são um né? recurso muito potente mesmo, né, Tati? Em todos os sentidos, assim, né? Tanto de temas quanto isso que você está falando, da questão da representatividade. Exatamente. Por isso que foi a forma que eu encontrei de compartilhar com as minhas colegas esta reflexão de representatividade e da importância da leitura quanto a isso, né? Então, o ano passado eu passei por todas essas escolas, fiz palestras, né? Assim como eu fui na sua escola. Sim, Esse ano, até no começo do ano, ainda fiz algumas. Depois, infelizmente, né, passamos para a questão online. Mas mesmo assim, tenho compartilhado muito com os colegas, principalmente na minha página, né? Minha página do Instagram, eu busco colocar essas questões de reflexão de representatividade, falar sobre os livros e dar indicações, e também falar sobre a invisibilidade da nossa história, porque nós trabalhamos na escola muitas questões, principalmente dos negros, são invisibilizadas, né? E nós não conhecemos histórias sobre negros que são artistas, né, que são cientistas. E então eu busco colocar isso na minha página também e trazer enquanto reflexão. assim como o post que você fez hoje, né? Eu acho que a Antonieta de Barros, eu também coloquei no meu story. Não sabia, Exatamente. fiquei sabendo por uma página que eu sigo, que chama Waldorf Antirracista, e foi a primeira parlamentar negra, né? Exatamente. E eu fiz essa postagem exatamente por conta do Dia do Professor, que não é só em um dia que a gente deve falar, né? Sim, Para muitos dias. E eu também recebi também de um grupo que eu faço parte, como eu já comentei com você, Rê, faço parte de muitos grupos de estudiosos da militância negra. Então recebi também essa postagem de um grupo e fiz ela hoje por achar importante para o momento que estamos vivendo, das duas sim, formas, tanto o momento antirracista quanto o momento que vai entrar agora político, né? sim. Então, assim, a primeira parlamentar negra, é, quando que você saberia que foi uma negra que, porque é a história do Dia do Professor, se você procurar no Google, filho, espera um minutinho. Se você procurar no Google, você encontra também outras histórias. Sim, E por que que você encontra outras histórias? Sempre a história onde a pessoa negra é protagonista
vão acabar colocando outras histórias para que essa história seja invisibilizada, Exato. né? Mas sempre vai ter alguém, ainda bem que sempre tem alguém ali que nos lembra, nos cutuca, vai lá na história, estuda e coloca para que a gente saiba, né? Então, eu Sim, acho importante a gente disseminar isso mesmo, compartilhar, e quanto mais pessoas saberem, melhor. é verdade. Teve um outro post que eu coloquei também, por exemplo, absorvente, que é algo que a gente, todas as mulheres, né, aí não vivem sem. Também foi uma mulher negra que foi Ah, não inventora. sabia. Então, assim, tem lá na minha página. Então, nós tem muitos inventores negros que nós não conhecemos. Tem É, muitas coisas que as pessoas negras fizeram que imagina, se a pessoa racista saber que a pessoa negra fez isso e não for utilizar, a pessoa vai tirar tudo que tem dentro de casa e vai jogar fora, né? é. Porque então precisa Eu acho que o pensar semáforo nessas também, né, construções. Tati? O semáforo, a geladeira, o aspirador de pó, né? É, Então muita coisa. eu tenho bastante lá na minha página, eu sempre procuro colocar e, por exemplo, no mês de novembro, que nós vamos entrar agora, eu costumo sempre colocar bastante posts assim, posts falando sobre pessoas importantes, né, negras e o que elas fizeram para a nossa história. Sim. Até porque esse feriado do dia 20 de novembro, né, a gente fala da consciência negra, mas as pessoas não param para refletir de fato, né, o que que significa tudo isso, né? É um momento de reflexão mesmo, de estudar, de pesquisar. E eu acho que a gente, dentro da escola, tem um papel muito importante nisso, né, que não pode ficar vinculado, né, esse tipo de estudos ao 20 de novembro, ao 13 de maio, né? Eu acho que é um assunto que não se esgota, eu já falo isso lá na escola há algum tempo, a gente sempre conversa sobre isso, é um assunto que não se esgota. Não vai chegar um dia e falar assim, ah, a gente já leu tudo que tinha para ler, já pesquisou tudo que tinha que pesquisar. Não, é uma luta diária, é um aprendizado diário, tem que ser diário, né? Não pode ser em um momento isolado, porque as crianças estão lá todos os dias na escola. Crianças negras que não se sentem representadas nos livros de história, como você falou, né? Nos desenhos, nos EVAs que tem na parede, nos bonequinhos de EVA. Né? Então, assim, Exatamente. a maioria da população, 50, mais de 56% da população é negra. E o porquê de quando a gente chega na escola, a maioria das imagens, sejam recortes de revista, sejam os bonequinhos de EVA, os livros, não tem essa representatividade, né, desse percentual de negros que a gente tem. Então, eu acho que é isso. E outra coisa, né? Além de não ter essa representatividade, quando tem, muitas vezes é de uma forma pejorativa, né? Uhum. Como uma figura, como o sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, que é uma grande polêmica, né? A tia Anastácia, Estereotipada, né? as falas que ela recebia, né? Enfim, então, falando em livros, né? Já que você comentou, eu até trouxe alguns aqui para mostrar, não vou mostrar todos porque não vai dar, mas eu trouxe alguns aqui. Depois eu vou publicar lá no Insta, gente. Ó, esses aqui são da Kilsan de Oliveira, Black Power de Taió, Omoobá, Histórias de Princesas, Black Power de Akin, o Lucas tem esse, né, Tati? Autografado e Sim, tudo, autografado e de tudo. Kesa. Tenho mais alguns aqui. Meninas Negras, Princesas Negras. Então é isso. Lulu adora histórias. Então acho que essa é a importância, trazer livros com personagens negros e que tenham o da Adoro Betina é esse. lindo. Eu amo Adoro essa esse história. É linda. também. Esse daqui, ele vai contando, é para os maiores esse, mas ele vai contando algumas coisas sobre a África, traz algumas curiosidades, coisas que tem no nosso dia a dia e que a gente às vezes não se dá conta, né? Então é isso, eu acho que a gente tem muito de África, muito dos indígenas, muito dos portugueses, mas às vezes a gente fica só, né, naquela parte eurocêntrica, né, que a gente fala. Então, Sim, por sim, exemplo, a festa junina, né? É muito comum em todas as escolas, não tanto agora, que depois desse movimento para quebrar um pouco as datas comemorativas, isso ficou um pouco de lado. Mas a festa junina é uma festa que veio lá da Europa, enfim, né? Tem essa raiz portuguesa. E é tranquilo, ela acontece nas escolas de uma forma muito leve. Mas, se a gente for trazer para a escola uma festa popular da cultura africana, gera um estranhamento,
gera questionamento, gera incômodo, né? Então, o porquê que o povo brasileiro é constituído praticamente, né, basicamente de três matrizes, mas não só de três, mas tem a portuguesa, a africana, né, a europeia, a africana, a indígena, mas quando a gente cita essas outras duas, que é a africana e a indígena, gera um burburinho, né, Tati, assim, não é aceito, né? Na verdade, é a resistência, né, das pessoas. E nós, enquanto educadores, eu falo que cabe a nós contar a verdadeira história. E a verdadeira história não é a que está nos livros. Então, nós temos que lutar, na verdade, para contar essa verdadeira história. E quando nós trabalhamos com crianças pequenas, muitas vezes o professor acha que ela não entende e que não cabe a ela contar essa verdadeira história. Como eu vou falar para essa criança sobre essa verdadeira história? Então é por isso que eu falo sobre os livros. Porque para a criança pequena, nada mais como a questão da imaginação, das cores, das histórias, né? Os livros de princesa mesmo, a gente passa por eles e são livros onde meninas negras são invisibilizadas nos livros infantis, né? Então você tem Branca de Neve, você tem Cinderela, você tem Rapunzel, e aí onde entra a princesa negra? Você mesmo acabou de mostrar alguns livros aí com princesas negras. Mas as princesas que nós conhecemos e que são nos mostrados na escola, invisibiliza a menina negra em sala de aula. Desde pequena. Então, mesmo você lá no SEI, você é lido um livro onde você não se vê representada. E quando você quer aquela representação, muitas pessoas vão falar para você, não, você não pode ser. Você não pode ser Branca de Neve, você é preta, por que você quer ser Branca de Neve, né? Então, eu vi que você estava falando que você vai ter uma live sobre gênero, então eu até falo muitas vezes que as princesas que nós temos hoje em sala de aula não são mais essas princesas dos livros. Eu acredito que hoje em dia as mulheres são tão fortes desde pequenas Sim, que as nossas princesas, quando o príncipe chega para salvar, ela fala, opa, já tô salva aqui, viu? Precisa vir não não. precisa, né? Não precisa, dá a mãozinha aqui, vamos até ali que vamos ali que eu já falei com o dragão, já resolvi, é só a gente sair. Então, Exato. eu acredito muito nisso, que até essas princesas hoje já foram, já mudaram, né? E Sim, infelizmente dentro da escola, Rê, é onde a criança vai entender, opa, alguma coisa está diferente aí, por que que meu amiguinho está tratando diferente? Por que que aquela professora só beija meu amiguinho e não me beija? Por que que o meu cabelo tem que ser preso, o cabelo daquele amiguinho não tem que ser preso? Então, sim. e isso faz base da nossa estrutura, né? Eu sempre falo isso. A pessoa fala, ai Tati, mas você está falando isso, está generalizando, então todo mundo é racista? Não, mas a nossa estrutura é. E É, como essa estrutura é racista, você acaba cometendo atos, né, racistas por conta dessa estrutura. E na sim. escola, infelizmente, é um local onde isso vai acontecer muitas vezes. E Assim como onde, na você maioria falou. das vezes, é o primeiro espaço onde a criança se depara, de fato, com o racismo, né? Exatamente, exatamente. É como você falou, recortes, né? Pega uma revista e recorta a sua família, por exemplo. Então você precisa antes olhar essa revista e olhar os Sim, seus alunos de sala de aula. Será que esse aluno vai encontrar nessa revista realmente uma pessoa que se pareça? Ou é mais fácil você pedir uma foto de família? exato. Né? Porque em sala de aula nós não vamos ter só crianças brancas, nem só crianças negras. Tem a criança boliviana também, tem o imigrante. Então, Exato, muitas vezes é mais fácil você pedir uma foto para essa criança do que você pedir para ela pegar a revista e encontre alguém que pareça com a sua família. Será que eu vou exato, encontrar? Né? exato. Nem as famílias são as mesmas, né? Que dirá. Quando a gente fala de prática antirracista, né, eu percebo isso nas lives, né, quando eu assisto, eu acho que a primeira coisa que vem é o como. Como que eu tenho uma prática antirracista? Não tem uma receita de bolo. Eu acho que é no dia a dia. A margem de Exatamente. contato o ambiente escolar geralmente proporciona o primeiro contato com o racismo, Com isso mesmo. racismo, exatamente. Não tem Exatamente. uma receita de bolo, Rê, e também não tem um selo antirracista, né? Exato. Depois aqui mais pro final vou falar do meu curso, que inclusive você me deu o prazer de fazer o meu curso, né? Eu Você fez fiz, ele. gente, muito bom, façam. E quando a pessoa, não é só porque a pessoa faz um curso, lê um livro, ou tem aqui, opa, pronto, já sou antirracista, então
já tem aqui. Ou não é só porque a pessoa, no mês de maio ou no mês de novembro, faz uma atividade, opa, já garanti o meu aqui também, e aí quando chega lá no IQ da escola, tudo verde para a É, questão 5 lá do racismo, né, gênero e tal. Ah, deu tudo verde. Ok, não é uma conduta. A conduta está no exato. dia a dia. Então eu falo o quê? Quando você vai falar sobre a questão antirracista em sala de aula? De janeiro a janeiro. Acabou o ano, eu vou começar aqui o meu planejamento. Quem são meus alunos? Quem está em sala de aula? Hoje, principalmente hoje no remoto, por exemplo, nós estamos fazendo vídeos, né? Então, quando eu falo da estrutura racista, você pega o Google lá, aí você põe crianças, simples. Você não precisa pôr nenhum adjetivo, você põe apenas crianças lá no Google. Você vai ver que as primeiras fotos que aparecem Sim, são de crianças brancas. sim. Então, se você não quer procurar muito ali no Google, são essas imagens que você vai utilizar. Crianças brincando, crianças brancas. Crianças comendo. São sempre as primeiras imagens a aparecer. Se você colocar criança bonita, então, aí você vai socar o computador, né? Então, você precisa pensar, quem são os meus alunos? Né? Eu não posso utilizar a foto deles mesmo da escola? Ok. Se eu posso, coloco um emojizinho lá, né, para poder não colocar a criança em exposição. Ou então procura imagens que todas as crianças vão se ver representadas ali. Exato. Né? E não é assim, eu coloco um personagem negro, eu já garanti, como você falou, são mais de 56%. Então não adianta você colocar uma imagem ali para garantir que você colocou diversidade. Você precisa Exato. pensar no contexto, né? No contexto, no todo, né? E quando você pensa nesse todo antes, isso é uma prática antirracista. Quando você Exato. pega um livro e você pensa, o livro para falar sobre o negro não é só um livro que fale sobre África. É um livro Exato. como os que você mostrou aí. É um livro que fala sobre o cabelo, é um livro que fala sobre a família, é um livro que fala sobre amor. Qualquer livro, Livros. só que Livros com livros. personagens negros. Exatamente. Só que esse personagem principal, ele é o protagonista negro, que normalmente é branco e nunca ninguém reclamou. Mas quando você É. fala que ele precisa ser negro, a pessoa vai questionar. Mas por quê? E o outro? Por quê? Por que que tem que ser negro? Então, assim, eu acho que é algo que não se questiona mais, entendeu, Rei? É que nem quando a pessoa pergunta: existe racismo? Não tem mais, não se Não, não questiona dá para mais. fazer essa pergunta. Entendeu? Não Ele tem como existe. mais se questionar. É, é, A pergunta é: como combatê-lo? É exato. isso. Entendeu? É como combater. Não se ele existe ou não e aonde ele está. Porque ele está em todo lugar. Né? Ele está na TV, ele está no rádio, ele está quando você para no farol e você recebe um folhetinho de apartamento, né? Que você olha lá no folhetinho de apartamento e Qual a qual é a família? família que está estampada? A família Margarina está estampada sempre ali naquele jornalzinho. Mas aí quando você assiste na TV os comerciais do CDHU, quais são as famílias que eles É, colocam para protagonizar esse verdade. comercial? Aí você vai falar, ai, Tati, nossa, mas você vê. Nossa, não é, imagina, não é isso. Por isso precisamos manter o nosso olhar apurado. E não é fácil, Sim. Rei, não é fácil, Não é, entendeu? não é, Tati. E assim, né? Para quem não é negro, para quem não pesquisa sobre o assunto, para quem não estuda sobre o assunto, é exatamente isso que você falou. Imagina, mas isso não acontece. Isso, imagina, até parece. Não, não tem nada a ver. Tem, gente. Para uma criança negra que tem o cabelo crespo, que chega na escola e aí na hora de arrumar o cabelo, todas as crianças estão de cabelo solto, as que têm, né, o cabelo liso. E aí a professora chega no dela e fazendo assim, né? Como aqui o Sandy Oliveira fala, né, em uma das experiências que ela teve em uma escola, que a professora disse: "Prende esse mafuá", né? Então, o que que a gente está fazendo com essa criança? E aí, na hora que ela vai ter os livros, todas as personagens são brancas, todas as personagens de princesas são brancas, ela não se reconhece, né? A Bruna colocou, é uma luta diária. Todos os dias nos deparamos com racismo escancarado. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente quer fazer o contrário, né? Ah, não, mas o próprio negro é racista.
Ele não se aceita como Sim, negro, ele não se gosta. Ela alisa o exatamente, cabelo, né? Mas por que ela exatamente. alisa o cabelo? Primeiro, né? O fato de você ser negro não significa que você tem que só usar black power, que você tem só que usar cabelo. Você usa o cabelo que você quer. Você quer pintar de loiro, você quer fazer trança, você quer fazer drag, qualquer coisa. Assim como quem não é negro, assim como os brancos, né? A gente pinta o cabelo, a gente faz trança, a gente faz escova, enfim, né? Isso não vou É. nem entrar nesse mérito, né? E a Mas muitas vezes questão, Rede, quando fala que o negro não se aceita, na verdade não é uma não aceitação, é uma deseducação, porque deseducação. os negros eles são deseducados a ser Sim, negros no Brasil. Por quê? Desde exatamente. pequena eu aprendo no dicionário que preto não é bom, que negro É, não é bom, que o é, livro é preto, né? Que a coisa tá preta, que a nuvem é preta, que é coisa de preto. Então, assim, quando é. você ouve apenas coisas negativas, é Como que claro, você vai você se quer ir pro lado que aceitar? é bom, entendeu? Você quer ir pro lado que é bom. Então, não é só porque eu sou negra que eu vou me aceitar ouvindo as coisas apenas ruins. Então, eu Exato. preciso também me educar. E esse foi um trabalho que eu também fiz, como eu falei para você, eu não sou de uma família militante. Minha mãe não foi militante, minha avó não foi militante, né? Foi coisas que foram acontecendo na minha vida que eu vi essa necessidade e me trouxe para essa militância. Hoje, essa militância está muito forte na minha vida, não só na minha vida, como na vida do meu marido também, principalmente depois que eu tive o Lucas, porque ser mãe de uma criança preta é diferente, né? É diferente porque você tem as questões que, como você falou, você também tem um filho. Mas eu vou falar com meu filho de uma forma, e você vai falar com seu filho de outra forma, querendo ou não, né? Sim, Eu vou ensinar o meu filho que ele vai passar por algumas questões, ele precisa ser forte por isso, precisa estar ali sempre se justificando, talvez, né? Porque muitas vezes nós temos que nos justificar, que ele precisa respeitar e ser respeitado e fazer com que o outro respeite ele. E você vai ensinar o seu filho que ele precisa respeitar, independente, né, do tom de pele, e que ele exato. também precisa colaborar nessa parte por conta do tom de pele dele. Ele vai passar por coisas que crianças pretas não vão passar, né? Então, assim, as nossas falas vão ser diferentes, assim como você já falou para mim, que você tem essa preocupação, né, com o seu filho. Mas é o que eu falo, a sua educação, a base que você já tem, que você tem se preocupado, é o que você vai passar para o seu filho. Sim, Então, que isso você pode ficar despreocupada, porque as suas ações é o que você vai passar para ele. E são sim, essas nossas práticas, né? Todas exato. as nossas ações são passadas para os nossos filhos, assim como para os nossos alunos. Isso que você falou de ações, né, Tati? É uma coisa também muito forte. A gente se preocupa muito com o que falar para a criança, como falar para a criança, mas a gente esquece de como a gente fala, de como a gente age. E aí você falou, né, na escola. É o que eu volto a dizer, né? Para quem não é negro e que não está no contexto, que não vivencia, acha que, imagina, mas existem estudos que comprovam que as crianças negras são menos acarinhadas, são menos beijadas, são menos pegadas no colo, né? Acontece, gente. Então, não é mimimi, não é exagero, acontece, acontece. Vai fazer um afago no cabelo liso, você faz o carinho. A criança que tem o cabelo crespo, a professora nem chega com a mão perto. Acontece, gente, acontece. Mas a gente não se dá conta, principalmente para quem é branco. Quem é branco jamais, eu falo isso para a Tati, a gente conversa muito. Eu estudo, eu pesquiso, eu penso enquanto mãe, enquanto educadora, que isso tem que acabar, né? Esse tipo de comportamento. Se não acabar, mas pelo menos minimizar, pelo menos que as pessoas se conscientizem. Mas acontece muito. Então é aquilo, para quem é branco, jamais vai saber o que é você entrar em um mercado e ver o segurança te seguindo porque acha que você vai roubar alguma coisa. Você não passa isso. Você não vivencia isso. Então é muito fácil apontar para o outro e falar, imagina, é mimimi. Isso não acontece. Acontece, gente. Acontece. A Tati, no curso que ela foi dela na escola, ela falou, aconteceu com ela, de estar num hotel, numa praça de alimentação do hotel, no restaurante de hotel, e ela chegar com a família dela para sentar, e um casal que estava perto se levantou e trocou de mesa. E aí?
Exatamente. Eu te Como que a falo, gente Rê, resolve isso? eu posso te dar um exemplo dessa semana. Ontem, eu fui com o Lucas na fono. O Lucas, ele vai na fono toda quinta-feira, né, de manhã. E a minha irmã também leva o filho dela. Então, fomos nós duas levar ele na fono. Aí chega lá, tem a sala da recepção, mas só que lá tem mais dois consultórios. Tem um consultório, acho que de esteticista e um de dentista. Então sempre tem outras pessoas que acabam chegando, sentam lá na sala. Eles colocaram um distanciamento na sala e tal. Então, assim, tem coisas, Rê, que nós duas podemos estar no mesmo espaço, Rê. O que a Maju escreveu aqui? Ser mãe de uma criança preta é assumir a responsabilidade de levar sempre a autoestima dos nossos pequenos. É verdade, Maju. E a Exatamente Marjorie, isso. então, né? A Marjorie tem muitas coisas legais para falar para gente sobre isso. Eu não vou entrar no detalhe, mas ela, como branca, que tem uma filha negra, ela também já passou por muitas situações desagradáveis em relação a isso. Então, mas Exatamente. conta essa história, Tati. Então, e aí, tem olhares, como eu falei, que eu posso estar com você no mesmo espaço, e tem olhares ou uma situação que vai acontecer nesse lugar que eu vou entender o que é. Pode ser que você não entenda no momento. E que depois eu vou te falar e você vai falar: nossa, Tati, é mesmo, nossa, aconteceu isso, eu nem percebi. É, Mas tem olhares e situações que eu vou entender o que está acontecendo, né? E isso acontece a todo momento. Então eu e minha irmã sentada no sofá, aguardando a fono, tal, a atender o filho dela para depois ir o Lucas. Entrou uma senhora branca na sala, chegou, né, tocou a campainha, entrou. Quando ela entrou e sentou, ela já olhou assim pra gente, já ficou tipo, sabe quando a pessoa, você já sente a pessoa incomodada, né? Você fala um bom dia, a pessoa não responde. Beleza, ninguém é obrigado a responder o bom dia de ninguém. E nesse momento, como só tava eu e minha irmã na sala, eu tava tomando água e baixei a máscara, né? Pra tomar água. Tomei a água tal. Aí a mulher olhou e falou: Senhora, você pode levantar a máscara, por favor? Eu falei: tá, eu posso levantar. Eu tava tomando água, só estava nós duas aqui. Ela já levantou e foi, né? Foi pro fundo lá, pra onde era o dentista. Quando ela voltou, mas ela voltou numa rapidez que ela passou pela sala quase que correndo por nós. Abriu a porta e saiu. Então, assim, não é por conta da máscara que eu abaixei para tomar água. Entendeu? Não é. Então, não adianta a pessoa falar: ai, Tati, ai, você vê isso em tudo agora. A mulher. Não. Só estávamos nós duas ali na sala. Ela já chegou, quando ela olhou, ela já se incomodou e não cumprimentou. Né? E quando ela voltou, ela passou numa pressa, correndo por nós ali pelo sofá. Por quê? Tá estampada na sua testa que você tá com coronavírus? Não. é, Então, eu não acredito que fosse porque eu baixei a máscara. Então, há olhares, situações das pessoas que você vai entender. Ela sim, não quer ficar no mesmo espaço que eu, mas eu estou aqui. Se ela quer ficar, quer. Se ela não quer, ela que saia, porque eu não vou sair. Né? Eu mereço estar aqui nesse espaço e aí exato. o problema não é meu, é dela, né? Sim. E voltando um pouco para a educação infantil, né, Tati? Às vezes, as próprias crianças fazem esse tipo de, tem esse tipo de postura, né, de se afastar. Muitas vezes a criança não nasce racista, né? Não, Ela jamais. aprende a ser racista com aquilo que ela observa, com aquilo que ela Uhum. escuta. Eu já contei para você algumas coisas do Pedro, né? Então, eu Sim. tomo muito cuidado mesmo. Mas hoje, em um cenário de pandemia, estamos eu, meu esposo e meu filho, os três brancos, dentro de casa, há exatamente 7 meses. A gente não sai. Eu peço tudo pelo iFood, eu peço tudo pela internet, eu vou no máximo aqui no mercadinho do bairro. Então a gente não sai. Eu vi a minha mãe uma vez em 7 meses. Então, assim, eu, meu marido e meu filho, brancos dentro de casa. Ele não tem essas outras referências. As referências que ele tem são os livros que eu mostro, os desenhos que eu coloco na TV, mas ele não tem essa representatividade, digamos, física. E eu Uhum. comentei isso com a Tati, gente, uma situação que me envergonha muito, que me entristece muito, mas de que em alguns momentos, quando eu ia mostrar um livro com personagens negros para meu filho, eu percebia um estranhamento. Porque ele não está acostumado. Ele não está acostumado a ver pessoas negras, principalmente agora, como eu disse, nesse contexto, onde a gente só fica dentro de casa. Então é isso, gente, é apurar o olhar. Não é porque o seu filho é branco que você não vai dar um personagem negro para ele.
A gente está aí na sociedade com todo tipo de gente, ruivo, negro, indígena, então os japoneses, os bolivianos. Então ele tem que ter contato na medida do possível com tudo, porque ele vai vivenciar isso, né, na vida dele. Então eu falo para a Tati, eu tenho sempre essa preocupação, esses livros, eu tenho o maior carinho porque eu quero levar para a escola. Então eu tomo muito cuidado quando o Pedro vai manipular, mas ele já está muito acostumado a manipular livros, então ele dificilmente rasga, assim, ele já está bem acostumado. Mas eu procuro ofertar para que ele vá tendo esse contato, para que ele também veja. Porque é muito fácil, né? A gente conversou disso essa semana, né, Tati? Se uma criança negra pega um livro com um personagem branco, ok, ninguém vai falar nada. Mas se uma criança branca ganhar um livro de um personagem negro, ué, mas por que você deu um livro de personagem negro para ele? Ele não é negro. Mas, gente, são pessoas, né? São realidades. O porquê eu vou isolar o meu filho dentro de uma bolha dos brancos, a Tati vai isolar o filho dela dentro de uma bolha dos negros? Não, ele vai ter contato com tudo. Eu acho que na escola isso é o fundamental, né? Quando você vai mostrar uma história para criança, igual a gente estava falando das meninas, vamos falar das meninas, né? Elas vão ver um livro de princesa, só tem princesa branca, não tem uma princesa negra. Ela não se vê reconhecida. E aí, os meninos, por exemplo, né? Aqui tem o Black Power Jackin que eu mostrei para vocês. Eu acompanho o Instagram daqui, o Sandy Oliveira, e recomendo quem não acompanha, acompanhar. É uma escritora muito potente nessa parte negra, né? Então já fiz também um curso com ela sobre essas questões. E é isso, as crianças que ela posta lá no Instagram dela, a alegria que eles ficam ao receber um livro onde eles se reconhecem, porque todos os outros que eles têm acesso, eles não se veem. E para quem não é negro, para quem é branco, é abstrato demais. Não imagina o quanto é difícil isso, porque você vê branco o tempo inteiro. Exatamente. Então você Não não entende o percebe. que é a representatividade, na verdade, Exatamente. né? E Exato. que nem você falou, uma das falas que a gente ouve muito nas escolas, que você até tocou no assunto, quando a gente vai arrumar o cabelo da criança na escola, né? O cabelo lisinho você sempre arruma, o cabelo crespo, você vai colocar a mão ou você vai querer prender, ou então tem aquela fala, nossa, seu cabelo é sedoso, né? Seu cabelo é macio, né? Nossa, seu cabelo não é ruim. Então, nós também temos que pensar nesse tipo de frase que a gente fala ao tocar. Porque quando você toca numa pessoa, é corpo, né? Você está tocando no cabelo, mas é o corpo. Ali tem sentimentos, tem emoções, né? Quando você toca no cabelo de uma criança e fala que ele é ruim, né? É. Ele é ruim para quem, né? Ele é ruim por quê? Então, quando você toca no cabelo de uma criança que tem o cabelo crespo, o porquê de você falar, nossa, muitas pessoas às vezes falam isso pra mim, nossa, mas deixa eu pôr a mão no seu cabelo, né? Mas aí põe a mão, nossa, é macio, né? Seu cabelo, né? Por que não seria? Por que É. não seria macio, né? Por que que ele vai machucar a sua mão, né? Qual seria o contexto? Então nós temos que tomar o tempo todo cuidado com as nossas falas. E eu faço isso também, Rê, não é? Não estou falando isso só na questão do antirracismo, não. Todos nós devemos tomar cuidado com as nossas falas. Como eu Sim. falei para você, eu tenho estudado bastante, né? Então, eu comprei muitos livros nessa pandemia para estudar, assistir muitos filmes, né? E quando nós falamos, que nem você falou, eu enquanto pessoa branca, como nós falamos sobre negritude, nós também devemos falar sobre branquitude. Ah, e o que eu vou falar sobre branquitude? Mas você nunca pensou por que, que o branco é colocado nesse local de privilégio? E o que é o local de privilégio? Né? Será que você deixaria esse local de privilégio para ceder o seu lugar ao outro? Né? Você deixa esse seu local de privilégio? Você trabalha em uma empresa e pedem para você dar uma indicação. Você indica uma amiga ou um amigo negro, alguém que você conhece? Você compra com pessoas negras, né? Que tem estabelecimento. A Maju colocou, eu não mexer no seu cabelo. Fala de uma professora. Ah, eu não vou mexer no seu cabelo. Fala de uma professora depois de arrumar o cabelo das crianças brancas e deixar o da minha filha de lado. Olha só. Nossa, Maju, é Né? E difícil, uma né? menina tão linda como é a filha dela, né? Taimara. Então, assim, é algo que fica, isso fica, porque ela pode achar que ela não entendeu, mas ela com certeza entendeu e isso vai ficar para a E ela vidinha entende dela. já.
A Marjorie, às vezes a Exatamente. gente conversa e ela já me contou algumas coisas que ela já percebe Claro que essa percebe, claro. diferenciação. E é muito cruel isso, Tati. Assim, eu já falei isso pra você, né? Às vezes eu fico constrangida por não me sentir no lugar de fala, por não ter um lugar de fala, por não ser negra. Eu falo pelo que eu acredito, mas, como eu disse, jamais eu vou entender exatamente o que é, porque eu não passo, eu não sinto isso. Uhum. Mas é um assunto que eu passei a estudar cada vez mais, justamente por isso, porque eu comecei a me dar conta o quão cruel é com as crianças. O quão cruel a gente é. E é o que você falou, a gente não tem um ser antirracista. Eu já devo ter cometido muitas coisas sem ter me dado conta. Ah, todas Então, nós, por todas isso, né, nós. que é importante a gente estar sempre observando. A gente fala tanto da escuta da criança, que tem que escutar a criança, que tem que observar, enfim. Isso não deixa de ser uma escuta. Olhar para o Sim, seu aluno, perceber o que ele está sentindo, se ele está se sentindo acolhido, se ele está sendo acolhido, que é o que você falou. Você vai fazer uma atividade? Vou pedir para recortar na revista, né? Poxa, mas mesmo que eu ache uma revista que tenha personagens negros, é muito menor o número de imagens, então ainda assim ele vai ter dificuldade para se encontrar. E isso, gente, vai exatamente. ficando aqui, ó, isso vai marcando, vai ficando aqui no coração da criança. Então, é um assunto que mexe muito comigo, que eu de verdade, assim, não tô exagerando, não tô fazendo, sabe, querendo ser a boa samaritana, não. Mas é um assunto que mexe muito comigo, de me emocionar mesmo em algumas lives, assim como a Kilsan, uma vez eu assistindo uma live dela, ela contou uma história que eu falei, meu Deus, como isso pode? Ela É a chegou numa história escola dela quando era pequena? Não. também Essa que ela foi xingada, né? no Mas não, banheiro da essa que eu ia escola. contar é de um menino. Ela chegou na escola e o menino tava com o cabelo cortado, tava praticamente careca, né? E aí quando ela foi contar a história, e aí enfim, mostrou o black da história, e aí o menino falou pra ela, eu não lembro exatamente que eu já ouvi tantas histórias, mas eu acho que era mais ou menos assim, que ele falou pra ela, pro, meu cabelo era assim, só que os meninos colocaram fogo. E nisso, uns meninos no fundo da sala começaram a gargalhar e dar risada, né? E ela, meio sem entender, tentou conduzir, mas como assim? É, eles colocaram fogo no meu cabelo. E aí ela foi conversar com os meninos e eles falaram: não, mas não foi por mal. É que a gente queria ver se Bombril pega fogo. Tati, de verdade, o dia que eu escutei essa história, foi o momento que fez assim, ó. Não dá para ficar parado. É, Isso então. acontece todo dia. Eu tô arrepiada falando, porque Sim, acontece todo é. dia, várias vezes por dia. Mas eu, mulher branca, não sinto isso. Muitas vezes não É. vejo. Não tá no Sim, meu, então. no meu dia a dia. Então a Foi gente o que tem eu que ter o falei pra olhar você. muito apurado. Exatamente. Você pode não ver e não sentir, mas você tem essa empatia. Então, a partir do momento que você tem essa empatia, o seu papel está sendo feito, Rei. E principalmente quando você fala, eu não sou boa samaritana. Principalmente. Porque tem muitas pessoas, principalmente hoje nas redes sociais, né, que acham que a questão do antirracismo é novo. Apareceu agora. Sempre não. Eu sou negra quando eu acordo e quando eu vou dormir. Eu sempre, né? Então sempre existiu a questão do racismo e do antirracismo. Não é agora, não é novo. É que aconteceu toda aquela questão nos Estados Unidos e como estávamos em casa, isso bombou e as pessoas vão para as redes, né, Sim, colocando isso como um selo antirracista. Então, assim, vou pegar o primeiro pretinho, a foto da primeira pretinha que eu tenho no meu e já vou colocar no meu Instagram, porque isso já garante que eu não sou racista, né? Porque, hashtag Vidas Negras Importam. exatamente, eu fiz até um post na minha página falando sobre isso. Que quando a pessoa fala, quando você fala que a pessoa é racista, a primeira coisa que ela faz é procurar uma foto com uma pessoa negra e postar. Para É. falar que ela não é negra. Eu Depois tenho um ela amigo faz uma negro. postagem. Exatamente. Depois ela faz uma postagem sobre o antirracismo, né? E coloca lá, não, eu tenho um amigo, então eu não sou racista, né? Mas e a sua atitude no dia a dia, as suas falas no dia a dia, né? Você fala, eu não sou racista, mas aí você vai num lugar onde só brancos estão lá e a pessoa negra está como subalterna, vai, tá limpando o banheiro, você passa e não dá um bom dia, uma boa tarde, você não cumprimenta. E mesmo se for de mulher para mulher,
você não tem a empatia ali, né? Essa questão. Então, assim, precisamos pensar em todos esses sentidos, né? O que Sim, você faz no dia a dia para que isso seja exterminado? Não basta só você fazer uma postagem, colocar um blackout lá na sua página, né? Então, e o educador, ele precisa pensar nisso. Não adianta ele falar, eu não quero falar sobre isso, eu não quero pensar sobre isso. Ele precisa falar sobre isso, ele precisa pensar sobre isso. Porque a nossa exato. sala de aula, ela é diversa, nossos alunos, eles são diversos e todos eles merecem uma atenção. Sim. Todos eles precisam ser representados, né? Ah, Tati, mas eu vou falar só sobre negro na minha sala então. Eu só vou levar livro de negro. Não. Você pode levar todos os tipos de livro, mas tem a forma como você leva esse livro, como você faz essa contação, né? Então você empodera a criança negra e a criança branca se torna antirracista. Ela vai Sim. entender esse local de privilégio que não é dela, que todos nós podemos ter privilégios, todos. O privilégio não é só meu, né? É meu, é seu, pode ser de todos. Todos podemos estar no mesmo lugar, falando sobre o mesmo assunto, e não quer dizer que nós somos rivais. Não quer dizer que Exato. eu quero tomar o seu lugar ou que você queira tomar o meu lugar, né? Ou não quer dizer que eu fale, Rê, que eu sou melhor que você, ou nem que você é melhor do que eu. Nós duas somos diferentes de tom de pele, mas somos educadoras, somos mãe de menino, né? Sim. Falamos sobre a questão de antirracismo. Olha quantas coisas, por exemplo, nós duas temos em comum. E nós É, somos de tons de verdade. pele diferentes. Eu estava hoje mexendo aqui no YouTube para fazer uma atividade e eu achei uma história do Emicida, o dia que eu perdi o medo da escuridão, eu acho. Você já viu essa história? Não, acho que não tô lembrada. Acho É que não. lindo. Eu vou colocar depois no Instagram o link para Tá o bom. pessoal ver. Tem o Amoras, que teve até, gente, quem quiser depois vai lá na página da É, Tati, lá no tá Pretinho aqui. Educadora. Ela fez uma contação essa semana com Tá no o Lucas. IGTV. É. Tá lá no IGTV. O Pedro assistiu, ficou até deitadinho no chão, assim, vendo, todo empolgado. E eu tenho o livro também, então eu dei o livro para ele. E aí era engraçado porque ele olhava a página e olhava, tipo, mas é igual o que tá lá, né? O meu. Foi bem legal. Mas isso que você está falando, eu vou pegar um gancho, né? Você que tem essa atuação também enquanto educação especial. A gente fala muito de inclusão. E às vezes as pessoas pensam que a inclusão é sinônimo de deficiência. E Uhum. não é. Inclusão é para todos. A inclusão é do negro, é do boliviano, é do branco, é do que usa óculos, é de todos. Né? Você tem que acolher a todos igual. Uma escola que tem deficientes não é inclusiva, não se caracteriza inclusiva por ter um deficiente. E uma escola que não tem Exatamente. deficientes não deixa de ser inclusiva. Então, isso é uma Também. coisa que às vezes a gente tem muita confusão em relação a isso. Né? Então, às vezes, aquela criança que está só chorando, que você não sabe mais o que fazer para ela parar de chorar, ela precisa Ser ser incluída. incluída, ela precisa ser inclusa, ela precisa ser ouvida. Então, gente, olha, inclusão não é só deficiência, inclusão não é só deficiência. Todos devem ser incluídos em todos os espaços. Sim, que tem muito aquela questão também, quando se fala da criança com deficiência, é isso. Ah, mas eu sou inclusiva, porque eu tenho uma criança com deficiência na minha sala. Então, assim, quando a gente se fala em incluir, primeira coisa que eu penso é incluir a professora nesta turma. Antes de incluir as crianças, eu penso em incluir o educador com essa turma. Principalmente quando você muda o ano, né? É um ano diferente, são crianças diferentes. Como você se inclui com essas crianças, com essas famílias, como você conhece, né? E é isso que se torna empatia também, né? Também faz parte da empatia. Então, e é sempre essa mudança de olhar, Rê. Na verdade, você tem que se questionar, né? Se colocar no lugar. Imagina se fosse você, se fosse um filho, se fosse um parente, você gostaria que tivesse essa mesma postura referente a você? Então eu sempre penso nisso, que a pessoa precisa primeiro se colocar no lugar, né? E pensar, será que se fosse eu seria legal? Que nem você Sim. falou, seu filho ficou olhando lá no livro, gostou. O Lucas agora há pouco mesmo. O livro até tá aqui porque ele que foi lá no quarto, pegou, ele traz e fala: "Ah, mamãe, é porque eu sou pretinho também", que é o que fala aqui no livro, né? Então, eu costumo trabalhar muito com isso, muito isso com ele, né?
E então eu espero que essa educação que eu tenho feito com ele seja assim uma educação onde torne ele forte também, porque ele vai precisar ser forte, né? Exato. Porque não vai passar. Infelizmente eu não vejo passar essa questão hoje, né? Eu vejo que nós estamos tendo ações, e isso é ótimo, né? Ações estão mudando. Você vê na televisão, comerciais, talvez as novelas agora estão bem assim, mas me fala um personagem infantil que você encontra na TV com uma pessoa negra. Hoje nós até temos lá, né, na cultura tal, mas são poucos ainda, né? Então, por mais que teve algumas conquistas, ainda é pouca. E, infelizmente, quando há essa mudança, as pessoas vão lá e questionam, né? Mas o porquê dessa Exato. mudança? Mas quando é o contrário, ninguém questiona. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar, né? Sabe uma coisa, Tati? Eu vou falar rapidinho para deixar você falar e encerrar, porque a gente só tem 4 minutos antes que o Ah, Instagram derrube. E ontem eu estava tratando uma questão financeira, né, no meu banco. E aí liguei, pedi para falar com o gerente e o gerente entrou em contato comigo. Ele falou: "Olha, eu vou te passar meu WhatsApp, né, para a gente conversar pelo WhatsApp mais fácil." E aí ele me mandou o WhatsApp e era um homem negro, né? E aí eu lembrei daquele dia que a gente fez o encerramento do nosso curso na videochamada, que a Bruna falou que levou o pai dela e o chefe, né, do hospital era um médico negro, e ela falou: "Ai, doutor, uhum. eu tô tão feliz, né, de ver que o chefe do hospital é negro." Já tá E aí eu acabando. lembrei dela, eu falei: "Ai, gente, lá vai eu com a minha boca aberta." E eu falei pra ele, eu falei: "Ah, eu fiquei muito feliz de saber que o gerente da minha conta é um homem negro." E aí eu falei, né? Eu falei: "Ai, você me desculpa, é que eu sou professora, professora faladeira, eu estudo sobre esse assunto, eu pesquiso sobre isso." E a gente vê, né, o quanto normalmente os negros estão em outros cargos que não são cargos de chefia, que não são cargos importantes. Então eu fiquei muito feliz de ver. Meu marido ficou até enciumado, gente. Eu não devia nem falar, ele vai Ah, ficar bravo comigo. Mas ele ficou com ciúmes. Porque eu comecei a conversar ali: "Mas vai que você começa a puxar assunto e o cara tá achando que você tá puxando assunto com ele porque por outra razão." Eu falei: "Não, me perdoa, mas não foi a intenção." E ele respondeu, ele falou que ficou muito feliz, que isso deixa ele muito feliz, que o sonho dele é um dia conseguir ser o gerente de uma agência com muito mais pessoas negras, que se possível só negros, que ele tem essa luta, mas que de fato, né, nem todos aceitam, muitas pessoas chegam lá na... Ele acenou aqui, tá Tati, acabando. ele ficou bravo mesmo comigo, ó lá. E aí ele falou pra Fica mim que às bravo vezes as não, pessoas chegam no Fernando. Fica banco... bravo não. Eu te amo, amor, não precisa ficar com ciúmes, tá? Tenha E certeza, é aí só uma luta mesmo. ele falou pra mim, ele falou: "Às vezes as pessoas chegam, ele tá sentado ali na cadeira do gerente e falam: "Eu quero falar com o gerente." "Sou eu, pois não, pode falar, é comigo." "Não, não, mas é com o gerente." Eu Ele sou o falou isso, ele gerente. falou: As pessoas, elas estão tão acostumadas a não ver pessoas negras em outros cargos que não sejam subalternos, que causa estranheza. Elas não, muitas acham estranho ele ser o gerente. Exatamente. É, Parei por de isso falar, que Tati, a gente tem 2 minutos, vou deixar com tá você bom. agora. A minha fala, acho que de encerramento, inicia com esse gancho da sua fala. Quando a gente parar de ter o estranhamento de ver pessoas negras em cargos, onde esses cargos são cargos altos, né? Quando a gente parar com esse estranhamento, quando você realmente você chegar num hospital e você vê que metade dos médicos são negros, você chegar num restaurante caro e ver que metade das pessoas que estão ali são negras, né? Porque somos 56%, então onde estão essas pessoas? Só na periferia? Não. Eu não quero estar só lá na periferia, né? Nós temos que ocupar espaços, todos nós, ocupar espaços juntos. O mais importante, essa luta não é só do negro. Essa luta é nossa. Então, a Renata tem sim lugar de fala, porque ela tem essa empatia, assim como eu tenho lugar de fala, porque eu tenho o lugar da dor, né? Então, eu vou falar com a questão de ter vivido e a Renata com a questão da empatia, né? E a nossa luta juntas se torna mais forte, né? Exato. Então, agradecer a todos que participaram da live, falar do meu curso, que eu tenho curso sobre práticas antirracistas, fica lá na plataforma Hotmart, e que Façam, especialmente, menina. especialmente para a live da Renata, eu tô com cupom de desconto, todo assunto 10. Então, quem entrar em contato comigo, né, ou com a Renata,
e falar, eu quero fazer o curso da Tati, eu gostei e quero conhecer esse curso. Também tem um brinde super especial